Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Mata e eu sou professor de Planejamento Estratégico e Neuromarketing. Hoje a gente vai continuar com o nosso projeto que eu chamei de Desvendando a Bíblia do Marketing, né? Então a gente vai estar discutindo, como eu já tinha falado anteriormente, o livro do Kotler e do Keller, que é de fato a Bíblia Global do Marketing, né? O livro mais importante de marketing. Hoje a gente vai continuar e vamos estar falando hoje sobre mercados, né? Como eu já tinha contado antes para as pessoas que assistiram o vídeo anterior, a ideia é que a gente esteja conversando, eu vou estar com um livro comigo, leia um trechinho, um pequeno pedaço, e faça algumas reflexões que a ideia é a gente correr o livro como um todo, né? Então o que o Kotler fala de mercado? Ele diz que antigamente o mercado era um local físico onde compradores e vendedores se reuniam para comprar e vender seus produtos, né? Então ele mostra lá o rudimento, lá quando começou lá atrás, a gente se imagina nos filmes, né? Então aquela carroça chegando com porco, galinha, com a quantidade de grãos, né? Com trigo, etc. Você chega lá no mercado e você vai trocar por mercadorias que te interessam ou por algum tipo de moeda do local. E aí o Kotler chama a atenção que isso foi mudando ao longo dos tempos, né? E ele fala, né? Atualmente, os economistas descrevem o mercado como um conjunto de compradores e vendedores que efetuam transações relativas a um determinado produto ou serviço. E chama a atenção do que nos interessa, que é o que a gente vai falar do fluxo desse mercado. Então, eu vou colocar uma figurinha do Kotler aqui, ó, tá aqui desse lado aqui, vamos botar a figurinha aqui do lado. Isso é uma figurinha da página do livro dele, no qual a gente vai falar um pouquinho. Então, o Kotler fala do fluxo desses 5 mercados. Então, que começaria tudo com o mercado de recursos, né? O que seriam os recursos? Isso tudo se intermeia, esse processo aqui que vocês estão vendo, ele é um fluxo de informações e de sequências, né? Então, esse mercado de recursos, a gente fala de recursos, a gente está falando basicamente de recursos financeiros, estamos falando de pessoas, de gente, recurso, mão de obra e de maquinário, equipamento. Então, esses recursos eles acabam indo para o mercado dos fabricantes, ou seja, do empreendedor que de alguma forma vai desenvolver esse tipo de produto, vai beneficiar, usar esse mercado de recursos para desenvolver alguma coisa que interesse, né, a quem? Ao mercado do consumidor, né? Então, só que para chegar lá no mercado consumidor, ele passa por esse eixo de baixo, que é o mercado intermediário. É o cara que viabiliza que chegue alguma coisa que sai lá do mercado do fabricante até chegar ao mercado do consumidor. No meio disso tudo, no centro, está o mercado governamental, que é quem, na verdade, cobra os impostos em relação a esse tipo de atividade, né? Das atividades todas que circulam. Então, essa figura explica bem isso. Só que o Kotler ele acaba dividindo depois, né? Ele faz uma reflexão que ele divide o mercado, que está se chamando de uma forma geral, em 4 grupos. Ele diz que estamos falando do mercado consumidor, o mercado organizacional, o mercado global e o mercado sem fins lucrativos. Quando a gente fala do consumidor, ele está chamando a atenção do que a gente conhece, né, quem já estuda marketing, no B2C, Business to Consumer, o consumidor final. Então, toda vez que ele se refere ao consumidor final, ele acaba chamando ele de consumidor. Nós temos o segundo tipo de mercado, que é o mercado organizacional, que tem dinâmica e formas de pensamento um pouco diferentes, né? A lógica do processo da compra do cliente organizacional é diferente. E aí a gente teria o B2B, Business to Business, negócios voltados para negócios. Eu tenho o mercado global, né, que ele toma um corpo completamente diferente, principalmente nos últimos 10, 15 anos, né, com a questão da evolução da tecnologia, a chegada da internet, da banda larga, do e-commerce, capacitou e permitiu que as empresas, mesmo pequenas, já nascessem globalizadas. Só para vocês terem uma ideia, há 20 anos, 30 anos atrás, uma empresa demoraria pelo menos 30 anos, 20 a 30 anos, para sair do seu país para fazer atividades internacionais. Tanto é que os mais velhos hoje, né, ainda pensam, quando você fala que vai exportar, ele imagina que a sua empresa é enorme, ele imagina que você vai vender para um outro país, sua empresa é enorme. Só que hoje existe um fenômeno chamado das Born Globals. O que são as Born Globals? São empresas que já nascem globalizadas. Empresas que surgem e ao surgirem os seus empreendedores
eles já pensam que o mercado ele é muito maior do que as fronteiras do seu próprio território, da sua cidade, do seu país. Então, muitas vezes, principalmente quando a gente fala de empresas de tecnologia, essas empresas já nascem internacionais. Então, a globalização do mercado é você retirar as fronteiras, né, as fronteiras nacionais, né, dos negócios. E por último, não menos importante, os mercados de organizações sem fins lucrativos. Como elas não têm o fim no lucro, elas têm um fim no lucro financeiro, elas têm um fim no lucro social, né? No lucro, no bem-estar, na melhoria da vida das pessoas. O Kotler, de forma bastante pioneira, nos anos 70, foi talvez o primeiro autor a fazer reflexões sobre esse mercado, que é um mercado muito grande, né, que é o mercado das ONGs, né, o mercado das organizações não governamentais. E aí, o Kotler também, ainda falando de mercado, né, ele fala sobre uma outra divisão, que seria dividido em 3 partes. Entendendo o que é o mercado físico, entendendo o que é o mercado virtual e entendendo o que é o metamercado. O mercado físico, acho que fica fácil, todo mundo entende, né? O mercado virtual também, estamos falando hoje, enfim, de uma coisa muito fácil, muito corriqueira, que é a questão da venda online, etc., do mobile, do online. Mas metamercado talvez não seja um termo muito familiar para todas as pessoas. Quando a gente fala de metamercado, o que a gente está se referindo especificamente são marketplaces, espaços onde eu agrego informações e agrego vendas que são complementares uma das outras, né? É como se a gente imaginasse, né, um ecossistema de negócios, onde tudo pode ser comprado ali perto. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um metamercado na área de petróleo. Então, as petroquímicas, elas em volta delas, todas, né, você tem em volta das refinarias, você tem uma série de outras empresas que têm produtos e serviços que são complementares àquela atividade principal, né? A gente imaginar um site de automóveis, né? Então ele vende automóvel, mas ele vende também, né? Ele tem à disposição, né, automóveis a vender, mas ele também tem peças, ele também tem seguradora, ele também tem a parte de serviços, digamos, de conserto, de oficina, de colocar isso filme, de vender pneu, enfim. Quando eu falo de metamercados, eu estou falando dessa complementaridade e ele chama atenção sobre isso. O Kotler também faz uma referência, né? Ele começa a trazer outros conceitos, né? Depois que ele fala de mercado, ele chama a atenção da necessidade. Mais uma vez, eu sempre fico tecendo elogios ao livro, mas eu sou de fato muito apaixonado por esse livro. Ele vai trazendo os conceitos, ele trazendo de forma mais superficial e depois ele vai ampliando, vai mergulhando na profundidade do tema. Aqui ele pela primeira vez traz o conceito do que é necessidade. Então ele fala sobre necessidades e desejos. Então a primeira questão é, existe diferença entre necessidades e desejos? Sim, existe bastante, a diferença é bastante marcante. A primeira questão é que necessidades são inerentes aos seres humanos, já estão lá disponíveis, né? E quando eu falo de desejo, os desejos eles são as necessidades que são direcionadas a objetos específicos. Então, por exemplo, eu tenho necessidade de beber um líquido, eu estou com sede, mas eu tenho desejo de tomar uma Coca-Cola gelada. Então essa é a diferença, né, quando eu falo de desejo e necessidade. Sob a ótica do marketing, isso é mais relevante. Por quê? Porque eu não crio necessidades, eu crio desejos. Né? O marketing não trabalha no campo de estimular e de gerar necessidade. Então, a gente ouve muito esse papo de boteco, né? O Kotler não usa essa expressão, né, que eu uso aqui de papo de boteco, mas a gente ouve, né? Ah, porque o marketing provoca, faz as pessoas terem necessidade do que elas não têm. Não. O marketing, ele identifica, né, a necessidade e ele cria desejo. Então eu tenho desejo de me comunicar, eu tenho necessidade de me comunicar, melhor dizendo, e tenho desejo do meu iPhone, né? São coisas diferentes. E aí eu tenho algumas formas de classificação da necessidade. Eu tenho as necessidades funcionais e eu tenho as necessidades hedônicas. Quando eu falo das necessidades funcionais, a gente estaria dizendo, né, as objetivas, concretas. Então eu tenho a necessidade
né, de comprar um jeans por necessidade funcional. Ou seja, ele é durável, resistente, ele vale quanto eu estou pagando, né? Então ele tem um conceito tangível em relação a isso. A costura é bem feita, não cai o botão, né? Então eu vou usar ele aguenta muitas lavagens, isso é uma questão funcional. E eu tenho a questão hedônica do prazer, vem do hedonismo do prazer, que é quando eu imagino eu comprando um jeans pelo status, pelo que me dá de desejo, né, em relação a questões subjetivas de uma marca. Sei lá, vou comprar um jeans da Diesel, né, vou pagar mais do que R$1.000 por um produto, né, então funcionalmente ele é uma calça, mas ele tem lá necessidades hedônicas que estão em volta dele. Então a necessidade hedônica acaba sendo confundida muito com a questão do desejo. Mas o Kotler chama atenção nessa parte do livro sobre alguns graus de necessidade. Ele divide basicamente em 5 necessidades. Então ele fala sobre as necessidades declaradas, e aí eu vou usar o exemplo que ele mesmo dá no livro, né? Então ele fala, por exemplo, um carro econômico. Então a pessoa tem uma necessidade declarada, eu preciso de um carro econômico. A necessidade real, né? Que nem sempre é algo consciente, ou seja, então, usando o mesmo exemplo do carro, ele quer um carro com preço acessível, mas ele, na verdade, também quer um carro que não dê para ele muita despesa durante o período que ele está usando o carro. Ou seja, ele quer um carro econômico, sim, mas ele quer um carro econômico também sob a ótica da manutenção, ou seja, que não vai dar para ele muita despesa. Eu tenho como terceiro tipo de necessidade as necessidades não declaradas. Então, eu tenho necessidade para comprar o carro, mas eu espero um bom atendimento, eu espero agilidade na prestação, eu espero o sorriso do meu vendedor, eu espero boa vontade dele para me explicar os atributos, as vantagens e desvantagens dos diversos modelos. Eu tenho necessidade de algo mais, né? O Kotler usa exatamente essa expressão, né? Depois eu vou até verificar em inglês como é que é isso no original, né? Então, seria, por exemplo, comprar esse carro que poderiam vir brindes. Poderia vir um tapete bandeja, poderia vir um GPS, poderia vir banco de couro, né? Esse algo mais. E por último, não menos importante, as necessidades secretas, né? Então, por exemplo, a questão do status. Saber se o seu vizinho vai valorizar você ter aquele carro novo. Então, são necessidades que acabam, todas elas sendo tratadas aí pelo Kotler, né? O Kotler, ele traz alguns conceitos que são interessantes, né? E aí ele falando sobre essas necessidades, ele chama a atenção de algo aqui, né? Estou olhando o livro aqui para a gente ver exatamente o que ele fala, né? Ele fala, para conquistar uma vantagem competitiva, as empresas devem ajudar os clientes a descobrir o que eles querem. Curioso, né? Vantagem competitiva, um diferencial, algo que faça conceitualmente rápido para a gente aqui. Uma vantagem competitiva é aquilo que faz com que o seu cliente reconheça o seu produto como mais importante do que o produto do seu concorrente, né? Então, ele precisa, né, para conquistar essa vantagem competitiva, ajudar o cliente a descobrir o que ele quer. Então, olha que interessante, é você, enquanto empresa, mostrar para o seu cliente que talvez ele queira algo que ele nem está num campo consciente descobrindo, né? Vou ainda tratar aqui, né? Depois ele trata, já que a gente está no capítulo introdutório, ele dá um apanhado, né, sobre conceitos importantes. Então ele fala mercados-alvo, posicionamento e segmentação. Esse tripé, gente, mercado-alvo, posicionamento e segmentação, é talvez o tripé básico quando a gente fala de marketing. Mercado-alvo é exatamente você saber para quem eu quero dar meu tiro, né? É quem é meu cliente, é entender a cabeça desse cara. Bom, então é simples isso? Não é não. Porque quando eu falo de mercado-alvo, eu estou falando do universo enorme de coisas que estão embaixo disso para conhecer esse mercado-alvo. Então é entender quem é, quando toda vez que a pessoa fala mercado-alvo, é isso, é entender onde é que a gente vai atirar. Posicionamento, e aí eu gosto de uma historinha que eu volto e meia conto isso aí, né? Eu fui fazer uma consultoria para um grande empresário e ele, em dado momento, ele fez uma metáfora, né? Ele falou, olha, o meu banquinho é o preço. Um grande empresário do mercado nacional, né? E aí ele falou que o meu banquinho é o preço. O que significa meu banquinho? Na mesma hora eu entendi, eu falei, pô, banquinho, o que esse cara está traduzindo é posicionamento. É imaginar que numa sala só tem um banquinho e tem um monte de gente em pé. E você vai lá, rapidamente vai pegar aquele banquinho e vai sentar, só tem o seu banquinho.
e você vai ser dono daquele banquinho. Isso é posicionamento. É você tentar achar qual é o banquinho da sua empresa, como é que a sua empresa faz para achar esse banquinho. Isso é a definição de posicionamento. E segmentação tem tudo a ver com o mercado-alvo, né? Imaginar que eu quero atingir alguém e que é óbvio que a nossa tentação, né, enquanto ser humano, enquanto executivo, empresário, é assim, eu quero atingir todo mundo. Quem é meu cliente? Todo mundo, homens, mulheres, de todas as idades. Coisa que eu mais ouço aí em consultoria por todas as empresas é isso, né? Você pergunta, mas quem é seu cliente? Eu falo, todo mundo. De 9 a 90, todo mundo compra comigo, homem, mulher, criança. É verdade? Até certo ponto, mas entenda que você precisa segmentar, ou seja, você precisa restringir. Restringir significa, é uma arte isso, né? 83% dos executivos chegaram à conclusão que o aumento de venda deles nos últimos anos se deu exatamente pela capacidade de segmentar assertivamente, né, corretamente o seu mercado. Ou seja, aparentemente eu estou diminuindo o mercado, mas na verdade eu aumento a minha eficiência, porque na verdade eu gero o que a gente vai falar logo em seguida, que é valor e satisfação, que é um outro ponto que o Kotler chama bastante atenção, né? Então, o Kotler, falando de valor e satisfação, ele diz: o consumidor escolhe entre diferentes ofertas, considerando qual parece proporcionar o maior valor. E aí ele chama atenção para o valor, que é um conceito central do marketing, é a relação entre a somatória dos benefícios proporcionados pelo produto e a somatória dos custos, né? Então, a diferença entre o benefício e o que gerou de custo é o que a gente chama de valor. Veja, gente, que quando eu falo de benefício, a gente está falando de benefício em vários sentidos, é um sentido bastante amplo. Esses benefícios podem ser tangíveis ou intangíveis. Tangíveis seria a gente imaginar um carro que ele faz 15 km com litro, tem 20 airbags, que desenvolve de 0 a 100 em 4 segundos, uma Ferrari. E eu posso ter benefícios intangíveis. O status que me dá entrar no meu Toyota Corolla novo, bonito na garagem, chegar numa festa num carro conversível, tudo isso são benefícios. Então, o somatório disso versus tudo que eu gastei. O que eu gastei? O que foi esses custos? Custos financeiros, objetivos, custos de tempo, né? Quando a gente tem a possibilidade, quem está fazendo um MBA, né, um MBA, ou quem alcançou uma medalha no esporte. Eu acho que o exemplo da medalha é muito bacana, né? Você tem aquela medalhinha simples, né, que é um latão lá colorido, né, douradinho, que você ganhou uma medalha numa corrida, por exemplo, numa competição de natação, num campeonato de judô, de jiu-jitsu. Aquilo ali tem um valor enorme, né? Qual foi o custo daquilo? Financeiro, custou R$50 a inscrição da competição, mas só o atleta sabe quantas horas de dedicação, quanto esforço, dieta, treino, sangue, suor e lágrimas, né, para ganhar aquela medalha. Isso é custo, né? Então essa diminuição entre o tangível e intangível de benefício com o que você pagou por isso, né, de tangível e intangível, é o que a gente chama dessa percepção de valor. Quanto maior valor, mais o seu cliente deseja, né, quer aquele produto e mais ele está disposto a pagar por isso. Veja que valor não é preço. A gente já conversou várias vezes aqui. Vamos ficar por aqui e a gente volta para a gente continuar conversando sobre a Bíblia do Marketing, desvendando os segredos da Bíblia do Marketing. Tá ok? Até a próxima. Um abraço.